Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de matemática. Quem está falando é a professora Viviane. Hoje nós vamos trabalhar com ampliação e redução de figuras. Isso ajuda você a desenhar. Para quem gosta de desenhar, vai ficar aí uma boa dica. Vamos lá? Pegue o seu livro, Aprender Juntos de Matemática. Abra ele nas páginas 84 e 85. Não esquece de colocar a data, tá bom? Número 1. Caio fez um desenho em uma malha quadriculada cujos lados dos quadradinhos medem 1 centímetro. Depois, usando uma malha quadriculada igual à anterior, ele fez uma redução desse desenho. Observe. Então vamos lá, turminha. Primeiro vocês têm que saber o que é malha quadriculada. Vocês sabem o que é esta palavra aqui? Malha quadriculada? Acho que sim, né? Malha quadriculada é essa área que está no fundo do desenho, que é um papel quadriculado, um papel cheio de quadradinhos, que nós usamos muito nas aulas de matemática. Bom, o Caio fez aqui o desenho de um barquinho. Nesta primeira imagem eu tenho o desenho original, o desenho que ele fez. Então veja que o barquinho tem a parte de baixo, depois aqui vem a vela, certo? Cada lado do quadradinho que o Caio fez mede 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se você medir o ladinho, ele mede 1 centímetro. Depois, numa mesma malha quadriculada, o Caio reduziu o seu desenho. Ele fez o mesmo desenho do barquinho, mas agora de forma reduzida. O que é forma reduzida? Você sabe como é que nós podemos reduzir uma imagem para que ela fique igualzinha a outra, porém de tamanhos diferentes? Reduzir uma figura, reduzir uma imagem, é você alterar, ou seja, você mudar o tamanho desta figura, mas sem mudar a forma, mantendo a proporcionalidade dos lados e conservando os ângulos. Letra A. No desenho original, a parte de baixo é uma figura plana, de 4 lados, cujo lado maior mede 8 centímetros. Vamos grifar as informações? Então, olha só. No desenho original, eu tenho uma figura plana na parte de baixo. Essa figura tem 4 lados e o lado maior dela mede 8 centímetros. A pergunta é: quanto mede o lado correspondente na figura reduzida? Vamos ver? Olha só, turminha. Então, aqui está a figura que está falando na letra A. A figura de baixo, ela tem 4 lados. Veja só. 1, 2, 3, 4. O lado de baixo, ou melhor, o lado maior dela, que é este daqui, ele mede 8 centímetros. Ó, vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pergunta é a seguinte: quanto que mede o lado correspondente na figura reduzida? Então, se aqui mede 8 centímetros, quanto que mede aqui? O mesmo lado, porém na figura reduzida. O que você vai fazer? Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vai colocar aqui quantos centímetros mede o lado da figura reduzida, ok? Muito bem, agora passamos para a letra B. Os dois triângulos que formam a parte de cima da figura do desenho original têm ângulos retos? Essa é a primeira pergunta. E na figura reduzida,
há ângulos retos nos dois triângulos? Bom, vamos observar então esses triângulos. Olha aqui, eu tenho dois triângulos aqui na primeira figura, na figura original. A pergunta é, esses triângulos têm ângulo reto? Bom, nós aprendemos sobre ângulo. Aqui eu tenho um ângulo mais fechado do que o reto. Aqui também, um ângulo menor do que o reto. Já aqui, eu tenho um ângulo reto, porque forma um quadradinho. A abertura dele forma um quadradinho. Então, eu tenho um ângulo reto neste triângulo e do outro lado também. Aqui um ângulo menor do que o reto, aqui também. Porém, nesta abertura, eu formo um quadradinho. Então, na primeira pergunta, eu posso responder que sim, que há dois ângulos retos. Agora, na segunda pergunta, nessa figura reduzida aqui, também eu tenho ângulos retos nos dois triângulos? O que você acha, sim ou não? Responda aqui na letra B. Passando para a letra C. Os triângulos do desenho original têm dois lados que medem 4 centímetros cada um. Na figura reduzida, a medida desses lados é o dobro ou é a metade dessa medida? Vamos olhar? Vamos então pegar um lado do triângulo e contar os quadradinhos. Olha só. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 centímetros. O outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos olhar na figura reduzida. Esse mesmo lado que eu contei 4 aqui, quantos centímetros tem aqui na figura reduzida? Tem 2, né? Olhem só. 1, 2. Então, 2, eu posso dizer que é a metade de 4 ou o dobro de 4? Pensa bem e escreva aqui na letra C, você vai escrever metade ou o dobro. Bom, letra D. Se Caio fizer uma ampliação do desenho, ou seja, se ele aumentar o desenho original, de modo que as medidas do novo desenho sejam o dobro das medidas do desenho original, quantos centímetros vai medir o traço vermelho do novo desenho? Vamos ver? Então, vamos contar quantos centímetros tem o traço vermelho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, se aqui tem 8, se o Caio fizer uma ampliação desse desenho, se ele aumentar esse desenho, ele vai ter que dobrar o número 8, ou seja, ele vai ter que fazer 8 vezes o 2. Então, quantos centímetros que vai dar essa linha vermelha? Responder aqui na letra D, colocando os centímetros, ok? Agora, turminha, passando para a página 85, número 2. Veja na malha quadriculada abaixo o desenho que Gabriela fez. Vejam só aqui de vermelho. Prestem atenção, contem os lados, quantos quadradinhos tem em cada lado desse desenho. E agora é a sua vez de fazer uma ampliação. Nesta malha quadriculada abaixo, você vai fazer uma ampliação da figura que Gabriela fez. Preste bem atenção, porque essa figura, como ela é uma ampliação, ela vai ter que ter o dobro das medidas da figura original. Então, olha só,
Aqui está a figura da Gabriela. Então, como que você vai fazer? Se o desenho, a primeira parte aqui, a linha de cima, ela tem 2 quadradinhos, no seu desenho você vai ter que colocar 4. Por quê? Porque 2 vezes o 2 é 4. O dobro de 2 é 4. Então, a mesma coisa aqui do ladinho, ó. Eu tenho 2 quadradinhos na figura original, na sua vai ter que ter 4 quadradinhos. Amplie a figura e não esqueça de enviar uma foto para a professora ver como é que ficou a sua ampliação. Turminha, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!